de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos das celsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor,
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? E aí eu pude relembrar o meu tempo de adolescência, cantando esse cântico no coral de adolescência, mais atrapalhava o coral do que cantava. Vitória tenho em Cristo, meu mestre divino, né? E era uma canção assim que mexia muito comigo, ainda mexe, né? Passada em muito tempo da adolescência. Sejam todos bem-vindos. Começamos ainda, né, com ali no tema de abertura, ali com Canta minha alma, canta ao Senhor. Queridos, que Deus a todos abençoe nessa noite de quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos a esta transmissão, né? E aqui diariamente temos tido a graça e hoje a transmissão de número 150. São 150 transmissões seguidas falando da palavra de Deus. Eu me lembre apenas uma de cortar pela metade, que acabou a energia elétrica, foi até recente. Um ou outro bloqueado para quem assiste depois, mas ao vivo, 150 transmissões, né? Ou gravando, né? E é um desafio. Quando eu pensei nisso e olhei que nós não tínhamos equipes, não tínhamos estruturas, né? E eu não sabia nada, você entra assim, cara, assim, humanamente falando, como adolescente fala, tipo assim, não vai dar, é impossível, né? É entrar. Mas aí eu falei, Senhor, eu tenho que fazer algo para alimentar esse rebanho. Não sei se alguém vai assistir, eu não tenho essa garantia, né? Eu não sei quem está assistindo agora, dá só ali o boa noite, vai fazer outra coisa, eu não sei. Mas eu sei que eu preciso fazer isso, né? E eu sempre digo que se tem uma pessoa que está crescendo, é que sou eu aprendendo mais da palavra de Deus, é porque eu tenho aí 25 anos de pastorado, né? Tanto aí do seminário, teologia, pós-graduação, isso sempre estou aprendendo com a palavra de Deus. Então, para mim, é um grande privilégio, né? É claro que com o tempo aqui, com o caminhar dessa pandemia, nós vamos treinando equipes, preparando, voltando, né, a alguma atividade também, com todos os cuidados. Mas sejam todos bem-vindos aí. Deixe seu boa noite, escreva aí boa noite, né? Eu vou respondendo aí na medida do possível a todos. Hoje é aquele momento assim que eu peguei clássicos bem, né? Bota antigo nisso aí, né? A gente tem aí de vez em quando dá uma travada aí na internet, né? Mas eu espero que não atrapalhe muito aí a você, né? Mas nós vamos aí estar caminhando nesse aspecto aí. E às vezes, na hora da gravação, na hora da transmissão, dá problema, né? Eu não sei como é que está esse início, mas em tudo dai graças, né? E tudo aí, tá bom? Deu uns probleminhas aqui técnicos, né? Mas eu estava só falando que a dificuldade nossa de transmitir, de aprender, tá bom? Mas seja bem-vindo aí mais uma vez, dê o seu boa noite, quem está assistindo. Era tudo isso que eu estava falando, né? Só compartilhando esse primeiro momento aí. Vamos então para um momento de oração. Eu convido então o pastor Joel para estar. Ele tem uma transmissão também diária no YouTube, em outros canais, no Instagram também. Eu quero dividir com você esse momento e orarmos juntos. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez nesse momento nosso de leitura bíblica e de oração. Nós vamos ler um pequeno texto da Palavra de Deus e fazer uma breve reflexão e depois nós vamos orar juntos. O texto hoje é Mateus 9, do 27 até o 31, que diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. O que nós aprendemos com esse texto hoje? Primeiro, que as nossas petições, se direcionadas a Deus, se direcionadas na confiança que temos no poder que há no nome de Jesus,
elas estarão bem direcionadas, porque de fato Ele tudo pode. E Ele tem prazer que o busquemos em oração, que coloquemos diante dele as nossas necessidades. O que aconteceu ali é que aqueles cegos foram atendidos. Jesus de fato provocou que aquela cegueira fosse embora. Mas Jesus os orientou para que eles não divulgassem, mas eles não se contiveram. E começaram então a divulgar a fama de Jesus por toda aquela região. É muito difícil para nós conter a alegria que temos quando somos favorecidos em coisas muito importantes. Eu creio que Jesus os orientou porque o seu plano era que não se apressasse a sua condenação por parte dos judeus, mas também entendo que eles certamente compreenderiam um coração alegre pelos feitos que recebeu do Senhor. Assim nós nos sentimos. Então, anime-se, coloque suas petições diante de Jesus, porque Ele tem sim o poder para responder. Não coloque a oração num lugar de banalidade ou que a oração não pode contribuir tanto porque a situação é muito difícil. Creia, a oração é a chave operosa para o agir de Deus, seja em qualquer que for a circunstância. E por isso, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor, pela Tua bondade em nos ouvir em oração. Mesmo sendo o Senhor tão grandioso, inclina os Teus ouvidos, Deus, para tão pequeninos como nós somos, Senhor. Nós bendizemos ao Senhor, nós adoramos o Teu nome, nós louvamos, Deus, pelos Teus feitos. E também, Deus, queremos, como aqueles cegos, colocar diante de Ti as nossas petições. Queremos colocar diante de Ti o nosso dia. Queremos, Deus, que o Senhor nos dê luz para enxergar, Deus, as coisas que precisamos enxergar neste dia, para que elas não nos sejam, Deus, danosas, para que elas não nos tragam nenhum dano, que possamos antecipar as situações difíceis para reagir da forma que o Senhor nos orientar. Ó Deus, estabelece a Tua paz nesse dia, a Tua harmonia sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, os relacionamentos conjugais, os relacionamentos de filhos e pais. Senhor, que possa ser um dia tremendamente proveitoso e que tudo que aconteça nele aconteça debaixo da Tua direção. Mesmo se eu não entender que o Senhor tenha o governo de tudo, porque nesse momento eu Te dou o governo de todas as coisas que acontecerão nesse dia. E se eu não entender que o meu coração seja tratado pelo Senhor, para mesmo não entendendo, não diminuir a minha confiança de que o Senhor tem o controle de tudo. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão ao meu redor, Te pedindo que da mesma forma que o meu dia seja abençoado por Ti, o dia de todos aqueles a quem eu amo seja também abençoado. Envia, Deus, os Teus anjos, se preciso for, para proteger-nos, Deus, a mim, aqueles que compõem a minha família, os meus grupos de amigo, trabalho, escola, faculdade, não importa, Senhor, cada um de nós, nos seus relacionamentos, que esses relacionamentos sejam alvos agora também das bênçãos do Senhor e que em todo lugar que nós passarmos, a Sua presença seja notada. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você foi edificado por esse momento, compartilha com outros, faça com que esse momento também se estenda até a vida deles. Compartilha nas tuas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Seja um colaborador para que um número maior de pessoas, Brasil afora, busque a palavra de Deus e busque uma rotina, uma vida de oração. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém, né? Podemos aí estarmos orando, refletindo. São reflexões profundas, né? Há outros vídeos também, você pode estar no canal do pastor Joel Cardoso, né? E poder baixar vídeos, aulas, tem muita coisa boa lá. Mais uma vez aí, você seja bem-vindo à nossa transmissão e dando aí seu boa noite, né? Se identificando aí, para nós sempre é um motivo de
enorme alegria, né? E nessa quinta-feira estamos no dia 150, né? Cada transmissão dessa é um milagre, para mim, né? Por que o milagre? O milagre é aquilo que eu reputo como aquilo que humanamente eu não conseguiria fazer. E reconheço que só é possível pela graça e pela vontade soberana do Senhor. Porque Deus, ele tem que... A capacitação minha vem do Senhor, porque não tem como, né? Não tem conhecimentos, né, tecnológicos, né? Às vezes uma coisa simples aqui eu levo meses para poder descobrir, né? Mas eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor para você, e esse é o meu compromisso com a palavra do Senhor, né? Claro que se você paga um preço, é aquilo que eu vou trabalhando, né, essa questão dessa semana, da realidade do Evangelho, a gente paga um preço, né? Claro que eu seria muito aplaudido, né? Mas são aplausos que eu não quero. Se eu pregasse o que as pessoas querem ouvir para satisfazer o seu pecado, né? Eu tenho que pregar o que a palavra de Deus, ainda que se pague um preço, né? E às vezes as pessoas reconhecem, né, o esforço, outros criticam, né? Outros acham que eu estou perdendo meu tempo, que não vale a pena nada disso, que só vale o culto no templo, né? Não tem nenhuma base bíblica para isso, né? Mas nós vamos estar trabalhando aqui, eu continuo levando a palavra de Deus, esse é o meu compromisso. Não importa a capacidade, né? Outro dia me perguntaram se eu fosse para a televisão. Eu disse, mas se eu fosse para a televisão, tivesse 5 minutos na televisão, em qualquer canal, 5 minutos falando do Evangelho. Não ia pedir dinheiro, não ia falar da minha igreja, né? Da igreja que eu pastoreio aqui, que nem minha é de Cristo, né? A igreja de Oiticica. Claro que talvez seria identificado, mas falaria do Evangelho. Se eu tenho 5 minutos, eu falo do Evangelho. Se tiver 1 minuto, eu falo do Evangelho. Se tiver meia hora, eu falo do Evangelho, falo da palavra de Deus. Que Deus a todos abençoe. Seja aí, né? Vamos a algumas comunicações importantes da nossa igreja, mas eu quero dividir com vocês. Nesse sábado agora, nós vamos ter, fechando a campanha de missões Rio, nós vamos ter o leilão missionário. Que é isso, gente? Bom, você vai receber aí no chat um link. Nesse link, se você desejar, você vai entrar num grupo de WhatsApp, né? E nesse grupo de WhatsApp, no próximo sábado, quer dizer, depois de amanhã, né, nós vamos ter o leilão. O que é o leilão missionário? Alguém vai doar lá um pudim, né? Aí as pessoas vão fazendo lance ali pelo WhatsApp, sei lá, R$10, eu dou 15. Quem fizer o maior lance, então o pudim ele pode sair por R$10, ele pode sair por R$500, vai depender ali da disposição das pessoas em dar o seu lance, né? E todo arrecadado, 100%, porque todo esse material é doado. Então vai lá, a pessoa vai lá, vai doar lá uma televisão, é possível, né? Eu tenho que olhar a lista de doações. Então quem dá lá, tem lá R$10, a televisão pode sair por R$50, ou pode sair por R$3.000, e esses R$3.000 vão para Missões Rio. Bom, então você vai clicar aí, ou vai copiar esse link que está aí no YouTube, estou colocando, já coloquei aí, e você vai copiar e vai então entrar lá. Quando você copiar lá, então, o melhor talvez é você copiar esse link e entrar colar no WhatsApp seu, clicar lá. Quando você clicar, ele vai pedir para você entrar no grupo, você vai entrar no grupo ali. É um grupo exclusivo para o leilão missionário, tá bom? Então vai ser diferente, vai ser interessante, né? E vai ser muito legal também. E a nossa campanha continua com as doações para a capelania prisional. Próximo domingo à noite, tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube, teremos ali o pastor Cláudio Barreto, missionário, falando sobre a capelania prisional. Você pode doar esse material até domingo e também escrever uma carta para os presos também muito importante também. E domingo estaremos aí fechando, né, a nossa campanha de Missões Rio e teremos a mensagem pela manhã do nosso irmão Carlos Eduardo, que é o líder do Ministério de Missões, né, trazendo uma reflexão, fechando a campanha de missões. Porque no dia 1º, ou seja, na terça-feira, já inicia então os preparativos para a campanha de missões nacionais. Nós esticamos a campanha de missões nesse tempo de pandemia. Estamos aí, segundo a informação, com 80% do alvo atingido, né? Então falta 20% que nós esperamos com as suas ofertas e para também com o leilão missionário, né? Lembrando sempre, eu faço muita questão, eu só falo de dinheiro quando é para ajudar realmente ali a obra missionária, porque dízimos e ofertas é uma questão da igreja.
pessoal de cada membro assume esse compromisso ali, né? Mas ainda pela manhã, nós teremos a nossa escola dominical, né? E fechando aí os livros de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, que a integração da família de Deus demonstra a realidade do Evangelho, né? Então, é a lição 9 aí da nossa escola bíblica dominical. E à noite, teremos o nosso culto pelo aplicativo Zoom e pelo YouTube, né? Essa é uma foto de parte do culto de domingo passado, né? E podemos ali estar louvando, adorando. E nesse domingo, repetindo, então, teremos a mensagem com o missionário pastor Cláudio Barreto, né? Então, toda essa é a nossa campanha de missões Rio. Bom, queridos, vamos continuar louvando ao Senhor, então, adorando ao nome do Senhor. E como eu lhes disse, hoje parece que foi ontem, mas foi muito ontem, né? Havia um grupo, né? Em época de LP, fita cassete, em vídeo de VHS, que muitos talvez nem viram, né? Só em museu. Havia um grupo musical evangélico chamado Som Maior. Eles gravaram várias canções que marcaram o passado. De vez em quando alguém regrava, não é? E essa é uma canção que eu gosto muito, que chama-se A Voz de Jesus, que é um hino também, e é uma gravação antiga em VHS. Vocês vão ver que ela não tem a tecnologia de hoje, mas vale a pena refletir na letra aí. Som Maior, então, A Voz de Jesus. Que doce voz tem, meu Jesus, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação. Goza, qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem me escutar. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te chamou-me não só uma vez, tanta fé que o triste humilhada pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem me escutar. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus, não me deixa sofrer. Sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza.
Aí, não é? Sol maior aí. Bom, eu não tenho problema de falar da minha idade, né? Tem aí mais ou menos 40 anos, né? Eu tenho 47, então a partir dos 7 para 8 anos comecei a frequentar, né, a Igreja Batista Central em Jacarezinho. Então, de lá fui acompanhando, né, vivendo ali na igreja. Ah, não tenho problema de falar dessas músicas da época do LP e do cassete. Mas será que tem alguém que lembra dessa música? Lembra do Som Maior? Bota aí, escreve aí, não é? Não preciso ficar sozinho, não. Mas se eu ficar sozinho também, não tenho problema. E eu sou professor de história, né? Não sei se você sabe. E amo a história também, amo muito mais a Bíblia e a Cristo, mas também amo a história num segundo plano, né? Eu gosto de trabalhar essa ideia da história da música, né? E aí você vê a gravação não é de qualidade, para a época era boa, né? O instrumental, as notas são simples, o arranjo é simples. Mas qual é a chave de uma música evangélica? É a letra. A letra precisa ter base bíblica. Ela não tem que falar da Bíblia como uma adaptação, uma livre interpretação, não. Ela tem que ser coerente com o Evangelho, né? Então, nós precisamos trabalhar. Então, para mim, não existe música velha nem música nova. Existe música com letra cristã. Agora, podemos ter um arranjo para o tempo de hoje? Claro, né? Eu tenho um filho de 7 anos e um de 19. Né? Então, de 19 tem um gosto musical, 7 tem outro gosto musical, Carla e eu temos um outro gosto musical. Né? E mesmo Carla e eu, nós temos ainda diferenças musicais. Isso, mas isso podemos no culto ter vários ritmos. Eu gosto daquela música, eu gosto do ritmo da música. Agora, você pode gostar de uma música de uma outra pessoa que te fazer chorar. Tem gente que chora com Roberto Carlos, gente que chora com Michael Jackson, gente que chora aí com pagode, gente que chora, né? E aí, porque a música ela emociona, mas o fato dela emocionar não quer dizer que é Deus trabalhando na sua vida. As emoções, elas não são o termômetro exato. Emoção nós sentimos, né? Nós podemos nos alegrar com uma música triste e ficar tristes com a música alegre, dependendo da lembrança que ela traz no seu inconsciente e que vem à tona. Então, o que caracteriza uma boa música evangélica é a base bíblica, né? Então, podemos no culto cantar músicas antigas para alguns ou modernas, mas desde que haja ali uma letra que trate isso, né? Isso é muito importante. Esse é sempre algo que eu tenho sido recorrente na minha fala aqui, tá bom? Obrigado a todos que têm inscrito aí, né? Inscrito no canal, dado o seu boa noite. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Bom, nós estamos lendo a Bíblia toda, como é do conhecimento de todos, né? E eu tenho sido repetitivo, até porque cada as pessoas também estão entendendo, né, isso. Então, rapidamente eu vou repassar mais uma vez, bom? E eu sei que alguns falam, de novo, pai, né? Porque faz parte o apóstolo Paulo lembra frequentemente que ele já ensinou, o apóstolo Pedro também, Tiago vai falar a mesma coisa, né? Eu não tenho problema em repetir para que você entenda. Até porque se eu perguntar, eu preciso que você entenda também. E quando a igreja vai fazer 20 anos, se Deus permitir, em março do ano que vem, né? Quando ela completou, então, no ano que ela completava 17 anos, eu comecei a trabalhar o tema Igreja Saudável. Esse tema é um tema pastoral, em que eu trabalhava as pregações, né, da igreja. E a partir desse ano, a literatura da igreja passou a ser escrita por mim. O que também algo assim, humanamente falando, impossível para mim. Escrever as lições, que é o alimento que eu dou ao povo, porque eu valorizo a EBD, né, eu valorizo a Escola Bíblica Dominical. Um líder que não está na Escola Bíblica Dominical, que chega atrasado, né, ele está dizendo, né, eu posso falar um português claro? Você vai se ofender? Não se ofenda não, vou pecar um pouquinho, posso pecar? Algo está aqui no ar? Ele está dizendo assim, tô nem aí para a Bíblia, tô nem aí. Desculpa a vulgaridade, né? Mas ele está dizendo isso. Como é que ele vai liderar, né? Porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. Então, prioridade para a escola. Então, eu comecei a escrever. É claro que isso me sobrecarrega, mas dentro do meu planejamento inicial, eu precisava guiar a igreja, né? E é claro que dentro do meu projeto pessoal é formar escritores também que me auxiliem, né,
Daqui a pouco eu não vou estar escrevendo mais nada, digamos assim, né? Os irmãos entendem a direção espiritual, entendendo o evangelho, vão produzir o material da própria igreja, ou a igreja pode comprar outro material sem nenhuma dificuldade, desde que se colabore com a visão aí da igreja, né? E isso daí é importante. Então, comecei a trabalhar que a igreja é saudável nos relacionamentos, a igreja é saudável na saúde emocional, onde começamos o Celebrando. Comecei a falar igreja saudável na evangelização e na integração, e já no outro ano, em 2019, saudável na maturidade espiritual. E aí veio o ano passado, comecei a trabalhar a igreja discipuladora. Esse conceito é muito importante, isso leva tempo para as pessoas entenderem. Por quê, meus irmãos? Não é o que eu estou sendo repetitivo, claro, isso é proposital. Por quê? Porque é muito difícil a pessoa desaprender o errado. Ela aprendeu o negócio errado e ela acha que está certo, ela não arreda o pé. Ela acha que está, por exemplo, as pessoas dizem, hoje, o que ela aprendeu de errado? A igreja está fechada. Isso é uma heresia, meus irmãos. Nem Satanás tem poder para fechar uma igreja. O prédio da igreja não está aberto para grandes reuniões. Mas a igreja nunca está fechada. Nem Satanás, nem o inferno inteiro pode fechar a igreja. Mas aprendeu que igreja é templo. Então, por que alguns irmãos não assistem às transmissões? Porque na cabeça dele ele aprendeu errado. Que culto só presta, desculpa de novo a vulgaridade, que culto só presta no templo. Então, a internet não é templo, então não vai. Aí, o que ele faz no domingo? Ou ele vai visitar uma outra igreja, e às vezes aprendendo um monte de heresia, ou vai ficar em casa, vai fazer outra coisa. Se a pandemia durar 10 anos, ele vai ficar 10 anos sem cultuar, porque para ele só presta no templo. Desculpa ser assim, mas é um português claro, né? Então, eu vou trabalhando a ideia da igreja discipuladora. Nós fomos chamados para ser e fazer discípulos. Então, uma igreja discipuladora, ela desperta seus discipuladores, ela forma esses discipuladores que foram despertados, ela aperfeiçoa aqueles que ela acabou de formar, ou está em formação, para que eles se multipliquem outros discipuladores. E aí, nesse ano, nós trabalhamos, então, trabalho com a igreja, a ideia da igreja missionária, que tem uma missão. Então, ela tem 4 movimentos também. Ela alcança as pessoas com o evangelho, para que as pessoas sejam convertidas. Uma vez convertida, ela tem que integrar essas pessoas, esses convertidos na família de Deus. Esses convertidos, uma vez integrados, se tornam membros da igreja, têm que ser capacitados para serem discípulos de Cristo, né? E esses discípulos, a igreja tem que enviá-los como discipuladores. Esse é um movimento, né, cíclico. E no ano que vem, se Deus permitir, conforme Tiago vai nos ensinar, né, se for da vontade dele, trabalhar a igreja. Observe que todos os temas são a igreja. Trabalhar a ideia da igreja. O que é a igreja? Porque se eu não souber o que é a igreja, meus queridos, vou fazer o que aqui? Vou fazer show, fazer piadinha, falar de política, falar de esporte, enganar o povo, entreter as crianças. Eu não sou vou evocar aqui um famoso animador de palco, chacrinha. Eu não sou um chacrinha. Sou pastor, eu prego o evangelho, eu anuncio o evangelho. Então, a igreja centrada no evangelho, a igreja conhece Deus, a igreja centrada no evangelho confronta o pecado, a igreja centrada no evangelho proclama Jesus Cristo, a igreja centrada no evangelho vive o arrependimento, né? Então, são essas as ideias aí. Nós estamos, então, nesse trimestre, julho, agosto, setembro, trabalhando, então, a igreja missionária integra os convertidos na família de Deus. E nesta semana, especificamente, eu mostrei o quadro total, não é isso? O quadro anual, o quadro trimestral e agora o quadro semanal. Porque daqui a pouco eu vou mostrar o quadro diário de hoje, né? Que é a leitura de hoje. Estamos lendo Tiago e 1 e 2 Pedro com a temática a integração na família de Deus demonstra a realidade do Evangelho. E aí você vê os versículos de cada livro. A leitura diária toda é igual à leitura da Bíblia, né? Aqui uma introdução. E aqui cada dia, segunda, terça, quarta, hoje quinta, né? Sexta, sábado, domingo. No domingo, depois você tem 4 perguntas para compartilhar. No momento, né, nós estamos tendo as aulas para compartilhar com as classes. Temos chamado alguns irmãos professores, né, para fazer esse compartilhamento ao vivo lá no microfone. Fazíamos antes pela internet, agora já estamos fazendo presencial. Lembrando que pela manhã temos o culto presencial. Nós temos 60 lugares.
mas você pode estar conosco lá, tá bom? Respeitando aí o protocolo, as comorbidades, né, os grupos de risco, será muito bem-vindo também. Se você chegar lá, tiver lotado os 60, você vai ter que esperar um pouquinho, né? Eu sempre falo com o membro da igreja, você, meu irmão, já está vindo aqui, dá o seu lugar para o visitante aí, caso, né? Porque estiver lotado, porque a gente não pode realmente ter aglomerações ali, né? Então, dito isso, então, vamos, né, ao comentário de hoje. Nós estamos lendo aqui, né, o comentário de hoje aqui. É isso, a leitura bíblica aqui nesse momento. Mas antes, deixa eu colocar uma música aqui. Nós vamos recordar ainda aqui. Essa é nova. É Paulo César Baruch, Lugar Secreto. Ele uma gravação, uma interpretação que ele fez aí de live. Eu estou aqui, está na hora do meu lanche. Estou aqui comendo uma barrinha de cereal, tentando, né, melhorar a alimentação. Queridos, Paulo César Baruch aí, ele fez algumas gravações, e essa é uma música, né, conhecida pela Gabriela Rocha, mas que ele fez aí um arranjo, né, muito bom aí, gravando com ele mesmo. Não dá para ter muita gente das gravações, né, então ele fez com ele mesmo aí. Então vamos à meditação de hoje, quinta-feira, dia 150, glória a Deus, chegar ao dia 150, né? São 366. Na reunião da diretoria, né, uma das falas pastor, como é que vai ser quando o senhor tirar férias? Eu falei, eu também não sei, eu só sei o seguinte, nós temos que treinar uma equipe grande, porque eu acabo, né, como era a pandemia, não tinha nenhuma previsão, nenhum planejamento, e também não reuníamos, né,
Nós demoramos a reunir para aprender a usar ferramentas de videoconferência. Eu confesso, eu não tenho vergonha de falar, não mexia nessas coisas, né? Nunca fiz uma live assim. Então, no meu trabalho hoje, eu faço tudo aqui, né? Se aparecesse aqui os créditos, né? Tudo só Alexandre. Mas eu também. Mas agora vamos formar um trabalho, né? Uma equipe. E daqui a pouco eu vou estar na minha casa, posso estar em outro local, fazer uma gravação simples, mandar e as pessoas já vão editar, separar as músicas, né? Ter aí os ministérios da igreja, porque é algo que vai ter que acontecer sempre agora. Pelo menos aí os estudos dizem, né? Essa questão da pandemia, até a vacina chegar meio do ano que vem, enfim. Mas o fato é que a gente está aqui para falar da palavra de Deus. Então hoje, dia 150, 27 de agosto, estamos lendo 1 Pedro, começando 1 Pedro, lendo 1 e 2. A temática de 1 Pedro é muito sofrimento, né? Sobre perseguição do evangelho. As pessoas às vezes não querem ser perseguidas, aí tenta fazer acordo com o inimigo, né? As nossas almas para não ser perseguidos, só que Satanás não faz acordo com ninguém, né? E é muito importante entendermos isso. 1 Pedro 2, 21 é o tema de hoje, né? O versículo de hoje, e ele diz o seguinte: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, no meu lugar, no seu lugar, deixando o exemplo para que vocês, para que eu, sigamos, né, sigam os seus passos. Que versículo fantástico, né? Hoje iniciamos as leituras em 1 Pedro. Nos capítulos desta quinta-feira, lemos sobre a salvação e a santificação. São dois temas recorrentes nos evangelhos todos, né? Salvação para quem está perdido e para quem encontrou a salvação, a Cristo Jesus, tem que viver em santidade. O tema de 1 Pedro fala do sofrimento do crente diante das perseguições como realidade, não há como fugir disso, e privilégio também, é realidade e privilégio. E ensina a lidar com as perseguições de forma coerente com o evangelho. Já que existem as perseguições aos cristãos, né? Como lidar com elas? A referência é sempre Cristo, né? Cristo é referência. E no verso de hoje, vemos que fomos chamados para o sofrimento aqui na terra, quando vivemos a vida cristã e fazemos discípulos, né? A frase, já ouviu falar essa frase? Pare de sofrer? Não reflete o ensino bíblico e devemos ensinar na integração sobre sofrimento e perseguição por causa de Cristo. Está claro isso, queridos? Você está pronto para sofrer pelo evangelho? Ou está amarrado, eu não quero sofrer, pastor? Se é para ter problema na minha vida, eu estou fora. Eu tenho que falar a realidade. Se você quer viver, né? Paulo escrevendo a Timóteo, se você quer viver em Cristo Jesus, vai padecer perseguições, né? Agora, você quer viver uma vida que renega Cristo, na terra, Satanás vai te aplaudir, porque ele sabe que vai estar com você lá no inferno, né? No sentido de que você não quer seguir a Cristo, não tem outro caminho. Você está pronto para sofrer pelo evangelho? O sofrimento aqui não é por causa dos nossos pecados, não, né? Às vezes a gente vê um crente, agora qualquer coisa, né? Se alguém assalta um banco, né? Vamos ver a religião dele. Se for evangélico, é evangélico, né? Se alguém lá deu um espirro lá, vamos ver a religião dele. É evangélico? É evangélico. É porque há uma perseguição velada, mas que já está se tornando maior até aqui no Brasil. Não é dos pecados que eu estou falando, sobre a fé em Cristo, né? Você vai ser inquirido sobre a sua fé, vão ter, né? Virar um homem aí, né? Que não sabe ainda quando, mas está muito próximo. Ele vai trazer paz para o mundo, né? Ele vai trazer solução para o mundo. E as pessoas vão adorá-lo. As pessoas vão estar num sufoco, vão querer um trabalho, vão querer algo para comer, vão estar com fome, vão fazer qualquer acordo, né? A não ser os cristãos que não vão adorar outro ser que não seja Jesus Cristo, né? Por isso temos que ensinar essas questões aí, são importantes aí, tá bom? Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós vamos agora à leitura de hoje, né? São 2 capítulos, mas serão 3, né? Mas depois vai ficar bem leve, porque depois vamos voltar para o Antigo Testamento. Lá nós vamos ter nós teremos vários capítulos. A gente tem com 6 capítulos para ler, tá bom? Mas antes da leitura, mais um louvor. E aqui é também do Sol Maior. Essa música é da antiga também. Breve Cristo vem, breve Cristo vem. Vamos lá? Vamos louvar ao Senhor.
Ninguém conhece o meu labuta, ninguém, somente Cristo. Ninguém conhece o meu labuta. Aí, né? Coisa bonita. Isso aqui é raridade, gente. Alguém, né, em algum culto, eu não sei, não pesquisei muito a fundo, gravou em VHS isso. Você não sabe o que é VHS, procura lá no Google, né? E aquelas fitas grandes, né? Ficou aí, alguém teve a grande ideia de colocar isso no YouTube, disponibilizar um grupo que marcou época. Vidas foram alcançadas, né? Essas músicas foram instrumentos de salvação. Não sei se você conhece essa música, mas escreva aí, né, se é do seu tempo aí, sem nenhum constrangimento. Então vamos à leitura de hoje, né, que é o nosso, digamos assim, objetivo central, que é os comentários dos capítulos. Você que lê, você tem faz o seu diário espiritual e a gente aqui contribui, né, encoraja, lembra você que as pessoas estão aí porque eu entendo que você precisa se alimentar. Eu não posso dar a comida na sua boca, mas posso explicar como se come, e aí então tem a palavra do Senhor, tá bom? Quero agradecer a todos que têm inscrito aí, quero mandar um beijão pro meu pai e pra minha mãe, estão lá na Paraíba também com a gente, benção pai, benção mãe, e a todos os irmãos também, né? Quero mandar um abraço ao pastor Jefferson Roberto, né? Amanhã, pastor Roberto faz mais um aninho de vida. A minha irmã Rosângela, né? Rosângela Jesus também faz amanhã aniversário. Amanhã a gente vai lembrar deles aqui, né? E é bênção também. Quero muito agradecer as orações, irmãos, têm orado esta semana toda, né? Fazendo exames, tratamentos médicos para toda a minha família, realmente. E eu sei que minha família está de pé por causa das suas orações, né? Tratado a saúde, exames que eu nunca ouvi falar na minha vida, né? Mas também faz parte disso, e eu quero agradecer à igreja que tem me apoiado, tem me encorajado, né? Por isso, então, a gente está, às vezes, gravando, né, como hoje, para que eu não posso contar com o trânsito da Avenida Brasil, né? Então, tem médicos em Botafogo, às vezes tem que ir em Botafogo, na Barra, Recreio, né? Tem médicos aqui em Campo Grande, mas às vezes do tempo que eu perco do viaduto aqui de Campo Grande, às vezes dá para você ir para outro lugar, né? Mas glórias a Deus, que Deus tem dado condições da gente poder dar e servir ao Senhor também, né? Tem sido muito bom. Então vamos lá, 1 Pedro, já são aí, não é?
7h56, e nós vamos então estar aqui lendo 1 Pedro, capítulo 1 e capítulo 2 no dia de hoje, né? Então Pedro começa escrevendo aí, Pedro, apóstolo, né, Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. É interessante que a diáspora era um termo que se usava muito aos judeus que se espalharam pelo mundo. Mas ele também vai ser absorvido pelos cristãos que estão se espalhando pelo mundo devido à perseguição religiosa, né? Muito forte com o imperador Nero, a grande perseguição romana, mas tivemos perseguições dos judeus também nesse tempo. Depois, então, as perseguições continuam e vão continuar também, né? Para quem ele escreve, então? Ele diz, então, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ponto é uma região, tá, gente? Não é o ponto, não, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, né? Uma linguagem muito peculiar de Pedro aí, falando, né, que nós, segundo a prece, Deus sabendo, né, antevendo e também escolhendo as pessoas que iriam crer nele ali. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas sempre, né? Bem, vamos ler agora, separar o versículo 3 aqui para vocês, tá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, passado, né? Regenerar é a mesma coisa que nascer de novo, né? Nos fez nascer de novo, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que bênção, né? Versículo 4. Para uma herança que não pode ser destruída, não pode ser queimada, não pode ser enferrujada, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Todos os autores bíblicos falam dos céus. Existem algumas religiões que dizem que o céu não tem mais vaga, está fechado, não pode ter aglomeração no céu, né? Mas, na verdade, o céu vão ter milhares e milhares de pessoas glorificando ao Senhor. Versículo de número 5. Que são guardados pelo poder de Deus, né? Mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último dia. A revelação plena do céu, da vida eterna, por mais que leiamos nas Escrituras, ainda é tão pouco comparado à realidade que ela há de ser. Então, a garantia da salvação. Eu estava comendo, né? Vocês viram ali a barra de cereal. Tem que beber muita água, né? Por causa da pressão. E são guardados. Ele dá a segurança da salvação. Isso é fato. E quando ele vai falar de perseguição e sofrimento, é claro que a pessoa pergunta assim, vale a pena ser crente para sofrer desse jeito? Ele vai dizer que sim, que vale a pena ser crente, né? Versículo 6. Nisso vocês exultam, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Ele começa pegando leve aí, né? Porque ele está falando, olha, há um sofrimento, essa é uma realidade realmente, né? Versículo de número 7. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, que valor é esse, meus irmãos? É seguir a Cristo em meio às perseguições. Muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo é o retorno dele, né? Isso aí é importante nós entendermos. Versículo 8. Mesmo sem tê-lo visto, eles não viram, muito menos nós, né? Séculos depois. Vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Né? Aí o 9. Obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Né? E a salvação da alma, que não é só a vida eterna, embora a vida eterna já é muita coisa, mas é a alma redimida aqui na terra se santificando, né? Porque a palavra salvação, na língua grega, ela se refere à cura também, à restauração. Muito interessante, né? Ele dá a vida eterna e dá a vida em abundância aqui na terra. É muito interessante para todos nós. Versículo de número 10, né? Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. E eles profetizaram a respeito da graça destinada a todos vocês. Né? O que eles investigaram ali? Versículo 11. Né? Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas
que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Olha, já o Espírito Santo, que ele vai chamar de Espírito, que já atuava nos autores até do Antigo Testamento, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos, né? Nós podemos ver aqui, Lucas vai repetir essa afirmação. Então é muito interessante que a previsão dos profetas, baseada pelo Espírito próprio de Cristo, no sofrimento, né? Como seria, né? Eu acho interessante que está aqui gravando, está passando o carro do gás, carro do peixe, carro do ovo, né? Então, se você ouvir um fundo musical, estou com a porta fechada, mas o som é tão alto, né? Então, vamos lá, versículo 12. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vocês, para mim, para você, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejam contemplar, né? Então, a pregação do Evangelho, né? Os anjos também, a ideia de que os anjos queriam também participar disso, mas é dada aos homens a proclamação do Evangelho, né? E tem gente aí ensinando mentiras e heresias, né? Falando que tem que adorar os anjos, etc, etc, etc. Por isso, em versículo 13, por isso, preparando do seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, né? Pedro está falando sobre a volta de Cristo, né? É muito comum no Novo Testamento pessoas que desejarem a volta de Cristo. Eles não se apegavam à terra, se apegavam a Cristo. Hoje a gente tem que aprender isso, né? E muitas igrejas estão mais na terra do que no céu, né? No sentido de que falam mais das coisas terrenas do que das coisas espirituais, né? Como filhos obedientes, vamos aqui separar o 14, né? Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, né? Todos os autores falam para não viver como no passado. 15, né? Pelo contrário, assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Aí é viver em santidade, né? Versículo 17. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Nós estamos na terra peregrinando, né? Anunciando. Nós não somos da terra, somos do céu. Estamos aqui peregrinando, pregando, a serviço, em missão. Não estamos aqui a passeio. Está claro isso? É a missão, né? 18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, né? Pais aqui não é o pai e a mãe, é os antepassados ali, não é? Que ensinavam e viviam coisas erradas, né? Nos altos e baixos do povo de Israel. Mas não foi com prata e ouro, foi com o precioso sangue de Cristo, que é um sangue muito mais precioso do que a prata e o ouro, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês, em favor de nós, né? Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês esteja onde? Estejam em Deus, jamais em homem algum, né? Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros, coração puro. Ô, meu querido, por que nós não podemos amar o nosso irmão? Só não ama seu irmão quem não conhece a Deus, que se conhecer a Deus vai conhecer a graça, a misericórdia, e vai entender o quanto não presta e Deus o ama, né? E nesse sentido, poder amar também o meu irmão, que também não presta, mas Deus o ama. Está dando para entender? Somos iguais, né? 23. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, não
Então somente... vamos voltar. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E aqui ele vai citar Isaías, né? Toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra, que permanece para sempre, é o evangelho que foi anunciado a vocês. E Deus, né, continue nos fortalecendo. Que coisa maravilhosa. Vamos ao capítulo 2 agora, onde ele vai, então, continuar falando desse tema aí, né, dessa dificuldade toda de entender aqui, então, né? Então, vamos lá. Portanto, de tudo que ele falou do evangelho, o capítulo inteiro dedicado ao evangelho, a realidade do evangelho é o sofrimento. Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Você que está acompanhando aqui, se tem uma coisa que todos os apóstolos batem, é na maledicência. Ela é incoerente com o evangelho, ela é incoerente numa igreja. Ela é fruto do pecado. E eu preciso lutar, nós precisamos lutar, né? Versículo 2, então. Como crianças recém-nascidas, desejam o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Que leite é esse? Não leite, que é o elemento básico aí, não é? E se é que você já tem experiência do que o Senhor é bondoso, não experimentaram isso? Né? E ele vai falar algo assim maravilhoso, né, gente? Olha que coisa bonita aqui, olha. Chegando-se a ele. Quem é ele? Cristo, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, né? E também é porque hoje a gente não usa pedras para fazer construções, né? A gente cava um buraco, bota concreto, faz ali as sapatas, né? As colunas da casa, mas antigamente você usava grandes pedras para fazer as esquinas ali, não é? Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, a pedra do ângulo, né, de 90 graus, a pedra de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os descrentes, para os incrédulos, né, a pedra que eles rejeitaram será pedra de tropeço e rocha de ofensa. O evangelho ofende realmente aquele que não crê, porque ele acha que pode ser salvo por ele mesmo. E ele acha que é uma ofensa dizer que é por Cristo, né? São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados, né? Aí você tem o pessoal que está ali em linha mais calvinista, mas tá vendo? É a dupla predestinação, foram destinados para a perdição eterna, né? Outros acham que é uma afirmação realmente de pessoas incrédulas, como muitas incrédulas são, que já estão, nunca vão se converter, estão destinadas mesmo na presciência de Deus. Aí é um debate teológico aí, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa bonita, meus irmãos. Quem você é em Cristo Jesus? Quem eu sou em Cristo Jesus? Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia, né? Então, versículo 11. Amados, peço a vocês como peregrinos. Está lembrando que nós não estamos aqui a passeio. E forasteiros, porque essa não é a nossa pátria, né? Que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar, 12 aqui, né? Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação, que é a volta de Cristo. 13. Por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, né? Quer
seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. É a ideia dos governantes, e a Bíblia está cansada de falar, né, se eu posso usar esse termo, a respeitar a autoridade. Esse é um princípio bíblico. Não é concordar, ser conivente com o pecado, é respeitar, é diferente, né? Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos, né? Como pessoas livres que são, não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com honra, ame os irmãos na fé, tema a Deus e honre o rei, né? Ali, inclusive, o imperador que perseguia, né? E que ele denunciava o pecado, mas também respeitava ali. 18. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, como também se for mal. Olha só, hein? Quer ver? Não, só vou respeitar se for pessoa boa. Se não for, quero nem saber. Que é isso, meu irmão? Não é assim que a Bíblia fala, né? 19. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória se há, pecando e sendo castigados. Por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando vocês praticam mal, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência. Isso é agradável a Deus. Tá bom? 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, dando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, vamos sofrer como Cristo sofreu. Se eu não estou sofrendo por causa do Evangelho, é porque eu não estou sendo cristão, né? Ele não cometeu pecado e nem foi encontrado engano em sua boca, né? Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, né? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, né, a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Oh, glória a Deus, né? E termina aqui, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês, que é Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, né? Você que ainda não leu, pode ler de novo, né? Ou ler, perdão, né? E estamos relendo aí. Que Deus a todos abençoe. Nós vamos encerrar agradecendo a Deus por mais um dia, por essa quinta-feira também, né? E nós vamos então estar colocando realmente a vida, né? Sua vida aqui diante do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa de quinta-feira. Como é bom, né? Sinceramente, meu desejo é poder ler, comentar, dialogar, aprender a Tua palavra, Pai. Pedimos agora a noite de paz e de descanso. Peço pelas famílias enlutadas, famílias adoentadas, famílias que estão aí preocupadas. Quero te agradecer pela melhora do irmão Anderson, pela cura da Débora, da Samara. Obrigado porque o Senhor tem feito. Abençoa a Leonoa, né, a recuperação dele, o sobrinho ali do irmão Carlos Alberto e irmã Solange, né, o Júnior. Também orando a Deus pela Madalena, aguardando ali a remarcação da cirurgia. Como também ali o Ronaldo pede pela mãe de um técnico ali do seu trabalho, né? Está ali passando, então um amigo pediu para que ore, tome esta mulher em tuas mãos, ó Pai, o Senhor a conhece, eu não conheço, mas o Senhor a conhece, Pai. Como também te pedimos os enfermos de nossa igreja, os cientistas estão pesquisando aí a vacina, né, a cura para essa doença. Nos dê uma noite de paz. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Nós vamos encerrar, então. Estamos acabando a campanha de missões, né, no próximo domingo. Então, vamos encerrar com um clássico aí, né? O hino de missões. A gente canta direto o hino de missões, e é assim mesmo, né? Boa noite a todos. Que Deus a todos abençoe. Obrigado a todos vocês aí que responderam no chat, com todo carinho. E amanhã voltamos aí, né? E amanhã teremos 3 capítulos, né? Amanhã sexta, 3 capítulos em 1 Pedro aí, tá bom? Boa noite a todos. Quem responderá? O Senhor.
oprimidos, tanto desamor, a desesperança, opressão e dor. Tem luz, tem paz, Senhor. Tem luz, tem paz, Senhor. Liberdade ao preso, cura o coração, e a tua palavra que traz restauração. A cidade clama, quer resposta ouvir, tens as nossas vidas prontas pra ser luz e te servir, proclamar tua esperança, pois Jesus nos chama pra missão cumprir. A cidade clama, quem responderá? O Senhor nos unge para anunciar. Quem de nós irá? Quem de nós irá? Tantos oprimidos, tanto desamor, a desesperança, opressão e dor. Querem luz, querem paz, Senhor. Querem luz, querem paz, Senhor. Liberdade ao preso, cura o coração, e a viva palavra que traz restauração. A cidade clama, quer resposta ouvir, eis as nossas vidas prontas pra ser luz e te servir,